Em relação às modalidades, essas modalidades elas estão no programa desde 91. Né? Então, nós não paramos para analisar, tira ou coloca a modalidade. Tá? A não ser uma modalidade de polo aquático, que foi a última a ser envolvida há 2 anos atrás. Então nós trabalhamos com futebol, voleibol, basquetebol, o handball, natação, atletismo, ginástica artística, xadrez, tênis de mesa, tênis de campo, polo aquático. Acho que só. E dos 6 aos 10 anos, dentro daquela fase que nós chamamos multiesporte pré-desportivo, ele tem uma vivência motora não especializada. Então ele passa por várias modalidades esportivas, por várias vivências motoras, na verdade. Você quer fazer outra pergunta? Pois não. É porque a gente está desenvolvendo aqui na Secretaria Municipal de Educação, que foi mencionado ontem, o ginásio experimental olímpico. E a gente está nesse processo de seleção das modalidades que vão ser desenvolvidas na escola. Vão ser 4 escolas, começar em Santa Teresa. E aí a gente está com essa dúvida assim, de como selecionar as modalidades, obviamente adequando sempre a infraestrutura. Mas também a dúvida é em relação ao futebol. E se de fato compensa destinar grande parte de recursos públicos para poder incentivar a prática melhor de uma modalidade olímpica que já é bastante difundida, né? E aí eu queria saber assim, como é que é a experiência do futebol nesse projeto do SESI? Assim, se você acha que realmente é uma oportunidade de você aproveitar essas crianças que chegam animadas com o futebol e aí introduz outras ferramentas importantes que acabariam sendo não tão aproveitadas, né? Assim, principalmente em relação à questão educacional e cultural. Nós temos uma condição também de adequação das nossas próprias instalações físicas. Né? Nós temos quase que 50% dos nossos alunos estão na faixa etária de 7 a 10 anos. E que isso era, alguns anos atrás, inconcebível. Não tínhamos. A nossa pirâmide era o contrário. A maioria dos nossos alunos eram de 13 a 15 anos. Porque a rotatividade era muito alta. Né? Então, falando dos esportes em si, a gente tem muitos ginásios, muitas piscinas, muitos campos de futebol. Né? Então nós temos um número muito próximo de praticantes de futsal, de futebol, de natação e o voleibol depois da equipe de rendimento. Nós tínhamos 1.800 alunos mais ou menos cadastrados no programa em voleibol. Depois da equipe de rendimento a gente está com 5.500. Então é uma adequação entre... Se você não tem a instalação física, eu acho que vale a pena uma consulta à comunidade que vai participar do programa. Vou te dar um exemplo. Nós temos um outro programa que chama Esporte Escolar, que acontece exclusivamente com os alunos da escola. O SESI em São Paulo tem 100 mil alunos do ensino básico. Para o trabalho com o esporte escolar, nós fizemos uma pesquisa de interesse dos alunos. Então, não precisa nem falar que boa parte dos meninos escolheu futebol. E aí não dá para falar não. Ó, você escolheu futebol, mas aqui você vai vir fazer handball. Tá? Então, a gente foi pela escolha desses alunos. Como o programa do Atleta do Futuro já está instalado há muito tempo, já se tem o costume naquela comunidade de praticar aquela modalidade, ele foi um contínuo, ele não parou. Né? Então, existem lugares que tem futebol, existem lugares que tem o campo de futebol e não tem a modalidade de futebol, porque não tem o interesse daquela região. Né? Então, isso vai variar muito. Nós temos mais 2 pessoas, eu vou pedir... Sartori, acho que vai ter que ficar para a próxima, hein? Porque o Jorge já está lá. 2 perguntas em sequência para a gente finalizar essa... Você faz e depois você faz a pergunta para ele diretamente. Eduardo, eu gostaria de saber, porque o SESI tem uma estrutura muito forte, né, já consolidada,
E a gente sempre esbarra nesse tipo de projeto na questão administrativa, na questão financeira. E se esse projeto ele sustenta as verbas que você consegue, ou a busca do recurso, se ele é sustentado, se você consegue o convencimento através do projeto da iniciação ou do projeto de alto rendimento, com os resultados, como você citou agora, do voleibol da equipe campeã. Não sei se eu entendi a pergunta, mas o projeto, o rendimento no SESI, ele não é tão novo assim, né? O SESI foi heptacampeão brasileiro de atletismo, por exemplo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E retomou com algumas modalidades de rendimento, colocando essa modalidade de rendimento dentro de um processo educativo. Mas nós temos recursos destinados exclusivamente para o programa de formação. Tá? Então, tanto São Paulo quanto o SESI, o Departamento Nacional, possui recursos que são exclusivos para a manutenção desse projeto. Agora, eu coloquei números aqui, que 40 mil alunos em São Paulo. Se nós fizermos a conta, não dá com 120 alunos do SESI, professores do SESI. Então, as parcerias, elas servem muito para isso, para ampliar a possibilidade de expansão metodológica. E aí, sim, as prefeituras invariavelmente entram com o quê? Com recursos humanos e com instalações esportivas. Muitas vezes tem que ter reforma, e o SESI, dependendo da contrapartida, entra com a metodologia e pode aportar recursos materiais, alimentação, transporte, vai depender do tipo de parceria que for feito. Mas não existe essa preocupação, olha, veio o rendimento esportivo, vai retirar recurso da formação para o rendimento. Não, são coisas distintas. Tem o recurso específico para um e o recurso específico para o outro. Para a última pergunta. Quando vocês trabalham com uma faixa etária abrangente, dos 6 aos 17 anos, quando vocês abrem a seleção para o projeto, é permitido uma criança com 16 anos adentrar pela primeira vez? Sim. E ele entra em qual etapa? Entra inicialmente na faixa etária dele. Tá? Mas aí existem aquela flutuação dos 20%. Se ele tiver num nível de habilidade motora menor, vamos dizer assim, a gente pode trazer ele para uma faixa menor. Porque não dá para a gente trabalhar um aluno de 16 anos com um aluno lá de 8, por exemplo. Ele desiste do programa facilmente. Aonde a gente enfrenta mais problemas? Em modalidades como, por exemplo, a natação. Ele com 16 anos de idade, ele não sabe nadar, e ele entra no programa para aprender a nadar. Só que ele não entra lá atrás, ele vai entrar naquela faixa. Então isso vai dar um certo trabalho para o professor, para o planejamento das aulas, mas a gente procura sempre manter isso. Então não tem seletiva. O aluno chega lá, tem vaga, ele se inscreve. Bom, agradecemos então aí a apresentação do Eduardo. Eduardo, muito obrigado pela sua apresentação.